professor Leandro na área. Vamos falar um pouquinho sobre pré-história brasileira? Bom, se fala muito no Antigo Mundo e o Novo Mundo, mas será que esse Novo Mundo seria tão novo assim? Quando a gente fala em Brasil, a gente não pode pensar no Brasil somente a partir da invasão europeia. Invasão europeia, sim, porque eles chegaram aqui, só que essa terra já tinha dono. Ah, mas como assim já tinha dono, professor? Essa nossa história, o Brasil sempre foi Brasil? Não, o Brasil foi Pindorama. Pindorama era o nome da terra dado pelos seus nativos daqui, que foi o que dizia terra de palmeiras. O que acontece? A gente tinha muitas tribos diferentes, então a gente não pode dizer que é os indígenas, porque existem várias organizações de formas diferentes que tomaram todo esse local, que foi feito através de migrações. Ah, sim, algumas migrações vieram através do Estreito de Bering, na época do acúmulo de gelo ali, na parte, através da casca, e depois foi descendo através dele, mas também veio através de canoas, através do Índico ali. Então, através dos oceanos, houve essa migração de ilha para ilha, até chegar ao continente que hoje a gente chama de América. E a localização no Brasil também, por isso que muitos dos indígenas ficavam organizados em suas tribos diferentes. Havia conflitos entre elas? Sim, a comunicação entre as tribos era tal qual hoje. Tinha cidades que tinham mais de 50 mil habitantes. Então vocês param para pensar, hoje tem cidades que não tem isso. Na época já existia. E com um sistema comunitário. Como assim? A gente tinha, por exemplo, se tu pegar uma aldeia indígena dessa época e dar uma olhadinha, como é que era? Eram várias ocas em volta e uma central. Essa central era justamente onde se guardava o alimento que era coletado, aonde era colocada a caça ali, e para poder fazer, no caso, a organização. Todo mundo trabalhava junto e consumia aquilo junto. Tá? Então o sistema deles não era essa coisa, a cultura deles era muito evoluída nessa parte. Então o que acontece? Quando a gente leva a ideia que o europeu desenvolveu a potencialidade nos nossos povos, eu acho que a gente está fazendo, vamos dizer assim, reforçando o eurocentrismo, vamos dizer assim. Porque o que acontece? A gente tem uma cultura linda, muito do que tem da nossa cultura vem dos povos indígenas, dos povos dessa época, através da oralidade, foi passando. Os europeus, para vocês fazerem ideia, eles tinham, através da Igreja Católica, que era que predominava naquele tempo, não tinham costume muito de tomar banho, entendeu? Porque era liberado para eles um banho anual, vamos dizer assim. Por causa da, se tu se banhasse todo dia, era luxúria. O banho que a gente toma todo dia vem dos povos indígenas, que se banhavam com frequência nos rios. Tá? Então, tudo essa parte ali de algumas palavras, plantio, cultura nossa é irrigada dentro dessa parte que vem antes da chegada do europeu. Tá? E a gente tem contextos, tipo que nem essa imagem, no caso, a gente tem contextos que a gente vai descobrindo um pouquinho dessa pré-história através da arqueologia, do estudo de fontes orais, que são as pessoas que foram passando de pai para filho, de avô para neto, e assim foi passando de geração para geração. As fontes materiais, que são essas, que nem, por exemplo, as pinturas rupestres, os sambaquis. O que era o sambaquis? Por exemplo, eram locais que eram que era como se fosse um lixão, vamos dizer assim, deles, que eles iam largando restos de cerâmica, restos de animais que consumiam, e aí iam largando terra em cima, enterrando ali. Hoje a gente, através do sambaquis, quando tu corta um pedacinho dele, tu consegue analisar mais ou menos assim, quanto tempo, o que foi consumido, que tipo de cerâmica era usado, que tipo de arma era usado, tudo, para a gente ter uma ideia de como era a vida nessa época. Então, para o historiador, para o arqueólogo, isso é muito importante. São fontes que vão ajudar, além, claro, das fontes de pesquisa, fontes escrita, porque nessa época não tinha tanta escrita, mas era através mesmo de símbolos
No caso, que nem esse aqui. Então, a pré-história brasileira é muito rica, tem muita coisa para buscar nela. Então, vale a pena dar uma pesquisadinha aí, tá, galera? Um beijo, até logo!